Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Molhou sua terra? Fala assim, agora o Senhor vai vir molhar a nosso espírito e nos encharcar, aleluia? Amém? Você já deu aquele abraço gostoso de bom dia nessa pessoa que está do seu lado? Já disse a ela assim, que bom meu querido, minha querida, que você está aqui comigo, para que junto nós possamos adorar ao nosso Deus, louvá-lo. Nós damos início ao nosso dia aqui na casa do Pai. Fale, não há nada melhor do que estar na casa do Pai. Amém? Fale assim, não há nada melhor do que estar na casa do Pai. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Nós temos buscado a presença do Senhor, falado mais sobre buscarmos a presença do Senhor neste mês de fevereiro. Então, vamos meditar sobre isso mais uma vez. Nós falamos 2 domingos a respeito de Moisés, mas hoje nós vamos falar a respeito de Davi. Eu desejo ter um coração como o de Davi. Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 2. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, que eles nas cidades e nos seus arrebaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Versículo 7. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando a Era de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Você pode repetir isso? Como trarei a mim a arca de Deus? A arca de Deus, naquele tempo, representava a presença do Senhor. Então Davi, tudo que ele queria era trazer o quê? A presença de Deus para Israel. Mas aqui no versículo 12, ele fala assim: como trarei a mim a presença, a arca de Deus, a presença de Deus? Ou seja, ele não queria somente a presença de Deus em Israel, ele queria a presença de Deus na vida dele. Quando ele, a princípio, ele fala assim, porque não se trouxe nos dias de Saul. Saul teve um reinado que ele não se preocupou em ter agradado a Deus. Tanto é que eles perderam a arca, eles perderam a presença de Deus da vida deles. E nós entendemos, nós aprendemos na semana passada que o que fazia Israel diferente das outras nações era justamente o quê? A presença de Deus. E aí nós vemos aqui que Israel havia perdido, mas Deus levanta um homem, Davi, que tem como princípio na vida dele restaurar a presença de Deus novamente em Israel. Somos nós os responsáveis por restaurarmos a presença de Deus na nossa vida. Mas quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, não é apenas a nossa vida que é afetada. Todos aqueles que estão à nossa volta também são afetados por essa presença. Eu não sei você, por exemplo, hoje nós enfrentamos uma situação. Que situação? A chuva.
Hoje choveu, e agora? Nós vamos colocar empecilhos para buscar a presença de Deus? Parece uma coisa tão boba, mas é verdade, né? E algumas pessoas, vou dizer que eu entendo, eu, Márcia, entendo, as pessoas que têm moto, que moram distante, que é complicado, mas existem algumas pessoas que a gente sabe que a cama fala mais alto, o travesseiro fala mais alto. E quando nós olhamos para a vida de Davi, gente, Uzá morreu por colocar a mão na arca. E Davi, então, ele clama, como que eu vou trazer então? Porque eu fui lá, busquei, coloquei, fiz o carro cheio de ouro, botei a arca em cima e estamos levando, mas de repente a arca cai, vai para cair e o homem morre. Como é que a gente vai trazer a presença de Deus? E quantas vezes nós, na nossa comunhão, na nossa vida com Deus, a gente pode tropeçar e aí a gente se questiona, como é que depois de ter pecado eu vou atrair de novo a presença de Deus? Ou na nossa correria, na nossa agitação do dia a dia, como é que eu vou atrair a presença de Deus para a minha vida? O Senhor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, não pessoas que cantem. Pessoa que canta, todo mundo pode cantar. Até os desafinados, talvez o desafinado cante com um coração de adorador muito melhor do que quem canta afinado. Mas o que o Senhor procura são pessoas que o adorem de todo o coração, pessoas que não buscam ao Senhor pelo interesse das suas mãos, mas que buscam simplesmente, assim como Davi, a sua presença. Davi, ele tinha no seu coração trazer a arca do Senhor, a presença do Senhor de novo para Israel. A Bíblia fala que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Eu sempre oro ao Senhor, Pai, que o meu coração seja para agradar ao Teu. Porque se o meu coração tiver o desejo de agradar ao coração de Deus, vai ser muito mais fácil eu obedecê-lo. Agora, se o meu coração estiver nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus sonhos, nos meus projetos, quando chegar uma situação que muitas vezes vai desagradar ao Pai, não vai ser tão fácil. Mas se eu buscar a presença de Deus, ela estiver plena na minha vida, eu vou saber exatamente as situações que vão entristecer o coração do Senhor. E o Senhor continua à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Qual é a sua motivação nesta manhã? Qual é a motivação da sua vida? O que é que te motiva a buscar a presença de Deus? É o favor do Senhor sobre você? É uma bênção sobre a sua família? Ou independente do que esteja a situação, se o sol esteja raiando, se esteja numa tempestade, Senhor, não me importa o que possa me fazer o homem, o que eu quero é somente me prostrar aos teus pés e te adorar. Qual é a sua motivação? O que é que te leva a ir adiante? O que te leva a levantar na madrugada e buscar a face de Deus? E profetiza, faz tanto tempo que eu não levanto de madrugada. Então é tempo de mudar essa história. O Senhor vem e Ele ministra sobre as nossas vidas. A Bíblia fala o quê? Que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Agora, se ela é lâmpada, vamos deixar que ela realmente ilumine o nosso caminho e vamos caminhar por ele. E não buscar uma rota paralela e continuar. Não, tudo bem, pode estar dizendo isso aí, mas eu vou continuar trilhando o meu caminho. Qual é o seu desejo de buscar a face do Senhor nesta manhã? Qual é o seu desejo de buscar a arca? Só os levitas, só os adoradores têm a responsabilidade de trazer a presença de Deus e atrair a presença de Deus. Ah, profetiza, isso aí que o pessoal que está lá no altar. Não, isso aí somos todos nós que estamos na casa do Senhor. Todos nós fomos chamados para adorar ao Senhor. Todos nós fomos chamados para adentrar na presença do Senhor. Senão, não tinha por que Jesus ter morrido. Continuavam os sacerdotes lá. Você sabe disso? Você pode perguntar para a pessoa que está junto com você. Você sabe que você tem livre acesso ao Pai? O que te impede? O que te impede? Pergunta para você, o que me impede? Pecado, confessa. O Senhor perdoa na hora. Queridos, que nada atrapalhe a vontade de vocês, o desejo de vocês de buscarem a presença de Deus. Aqueles que são atraídos para a presença do Senhor, eles são lavados, eles são santificados, eles são renovados, são revigorados. E é tudo que o Pai tem nessa manhã. Quando eu disse assim,
A chuva pode estar caindo lá fora, mas o Senhor tem mananciais de águas vivas sobre a nossa vida para nos encharcar, é porque Ele tem, mas somos nós que atraímos essa glória do Senhor para as nossas vidas. Todos dispostos? Você está disposto? Você pode erguer sua mão ao céu, o mais alto que você puder, e falar assim: Senhor, eis-me aqui, não há nada em mim, nesta manhã, que não me permita entrar na Tua presença. Senhor, eu saí da minha casa, porque eu quero mais da Sua presença. Senhor, eu quero ser encharcado pela Tua presença. Renova-nos, aviva-nos, revigora-nos, transforma as nossas vidas, de tal maneira que nós vivamos, Senhor, para agradar o Teu coração. Amém? Amém? Então vamos aplaudir ao Senhor. Vamos entregar a Ele este culto. Senhor, nós aplaudimos ao Senhor, que tem nos escolhido, tem nos elegido em Ti, Senhor. O Senhor que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter livre acesso ao trono do Pai. E nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para Te bendizer, para Te glorificar e para Te pedir, Senhor, reina, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, doce Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor, sobre este lugar. Seja exaltado, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas e neste culto. Pai querido, é Teu o nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, perdoa as nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas dívidas contigo. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que temos feito e que tem desagradado ao Teu coração. Senhor, perdoa-nos, Pai, pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelo nosso orgulho, Senhor, que nos impede muitas vezes de avançarmos no Teu reino, muitas vezes, Senhor, de proclamarmos, de sermos a verdadeira luz de Cristo sobre esta terra. Lava-nos, Senhor Jesus, com Teu sangue, pois nós queremos adentrar nas mansões celestiais com um hino de louvor e ações de graças. Toma as nossas vidas, Deus, nesta manhã. Toma as nossas vidas, Espírito Santo. Seja bem-vindo sobre este lugar. Eis-nos aqui, Senhor, para Te render toda a honra, para Te render, Senhor, todo louvor, para Te render, Senhor, toda adoração. Desde o início desse mês, essa palavra de rompimento, o Senhor tem nos dito claramente em todos os cultos que Ele está rompendo, está rompendo, está rompendo. E quando Ele fala de romper, é para que eu e você alcance coisas novas no Pai. E eu queria tratar com você no Salmo 60, no versículo 2, na verdade não é 2, é 12, o cara que digitou ali digitou errado, é 60, 12, diz assim o texto: em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a declaração do salmista, que verdadeiramente quando eu estou no Senhor, eu posso fazer alguma coisa muito mais além daquilo que eu tenho costumeiramente feito. E eu tenho visto que o Senhor tem falado conosco justamente para nos levar a níveis novos, níveis de entendimento, níveis de revelação, níveis de intimidade, níveis de alcance no Senhor, níveis novos de ousadia, que o Senhor quer dar para mim e para você. Por isso, para que você possa entender esse texto, e também possa entender tudo que o Pai quer falar com você, eu dei uma mastigada nele. O que significa romper limites pela fé? Primeira coisa, o que é romper? A gente precisa entender o que é romper. Romper é despedaçar, romper é rasgar, é quebrar, é partir. E nós precisamos entender que muitas vezes a gente cria um sistema religioso de viver. A gente muitas vezes cria um padrão religioso de vir à igreja, um padrão religioso de culto. A gente tem a mania de criar padrões. Por exemplo, na sua casa, as irmãs estão vivas? Você tem um padrão para organizar os seus armários, você tem um padrão para guardar os seus talheres. Então na sua gaveta, na gaveta A, B, C, você coloca em ordem, tudo padronizado. No seu armário também, tem um que fica só Marinex, no outro só Tupperware, e assim por diante. Lá no seu guarda-roupa, não, guarda-roupa nada, guarda-roupa é para fraco, para os fortes que são crentes é closet, né? Lá no seu closet que você entra lá dentro, desfila, irmã, está tudo separadinho, calça aqui, saias ali, vestidos ali, o resto é tudo sapato, aleluia. Então está tudo organizado, bênção. Nós temos uma maneira de criar padrões, só que na vida espiritual não podemos criar padrão.
Deus não trabalha com nada que é lógico. Você tem me ouvido falar isso aqui constantemente. Deus trabalha em tudo aquilo que é ilógico, porque Deus não age no campo natural, Deus age no campo sobrenatural, naquilo que eu jamais pude imaginar. Deus vai acudir você de uma forma que você jamais pensou. Quando a gente está apertado com recurso financeiro, com dinheiro, a gente pensa no patrão para dar um aumento, no parente que é rico, ou alguém que tem condição. Mas na verdade Deus faz o quê? Deus vai na situação oposta. Ele usa meios para te abençoar totalmente contrário ao que você imaginava, porque Deus é ilógico. Repete comigo: Deus é ilógico. Então nós vamos criar o quê? Uma vontade, um desejo de romper, de quebrar as coisas que muitas vezes nos impede de desfrutar coisas maiores. E o que significa limite? Aquilo que marca o fim de algo, ou que delimita a fronteira de alguma coisa. Então limite é isso. Você está andando na rodovia, você vê lá, limite de município. Então você vê que ali acaba um, começa outro. E a gente às vezes coloca esse limite no aprendizado, a gente coloca esse limite no nosso envolvimento com o Senhor, a gente coloca limite em servir a Deus. Não, na igreja eu sou porteiro, não, na igreja eu sou o que tira lixo, não, na igreja eu sou aquele que toca, então eu só me limito a fazer isso. Então Deus quer que eu e você tenha desejo de despedaçar, rasgar, romper os limites que nós muitas vezes colocamos em áreas da nossa vida. Nós temos essa mania. Alguns colocam limites em áreas da vida porque não conseguiu. Alguns não desejam estudar, ou não foram avançar no estudo por causa de alguns problemas que tiveram lá, colocaram limites, profissionalmente também. Mas o Senhor deseja que a gente rompa esse limite. Diga comigo: romper limites. E o que é a proeza? Algo incomum, nunca feito ou conseguido antes, inédito. Então qual que é o desejo do Pai? Que eu e você viva sendo surpreendido por Ele. Meu Deus, Deus fez isso. Ah, meu Deus, Deus rompeu aqui. Por quê? Porque Deus deseja despedaçar, estourar, arrebentar as coisas que nós criamos como limites, como lógico, para que eu e você possa desfrutar de coisas que jamais pudemos imaginar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E aí, por último, o que é fé? Convicção da verdade de algo. Não, eu tenho convicção. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Olha para mim, se você me entende, você vai falar amém. Fazem 11 anos que nós estamos aqui. Desde o dia que eu entrei aqui, eu disse: Senhor, esse prédio é nosso. Eu disse aqui: Senhor, nós vamos entrar aqui, o Senhor vai dar esse prédio na nossa mão. Faz 11 anos que eu falo isso. E aí você pode perguntar assim para mim: e já veio na sua mão? Não veio. Outro dia meu filho olhou para mim e falou assim: pai, quanto você acha que custa esse prédio? Eu falei assim: não, eu não acho, eu tenho certeza, esse prédio que custa 1 milhão. E você tem coragem de comprar? Eu falei assim: Deus me disse que Ele vai me dar, então nós vamos comprar. Se ele vai continuar sendo templo, eu não sei. Se ele vai ser uma escola, eu não sei. Se ele vai ser um restaurante, eu não sei, mas Deus disse que vai me dar. E semana passada eu tive que ir na imobiliária numa reunião. E aí eu disse para o cara lá, falei assim: se prepara. Falei para o senhorzinho, falei: se prepara, porque dia desses eu vou vir aqui. O que o senhor vai fazer? Vou vir aqui fazer a proposta daquele prédio. Ele falou assim: pode vir que nós estamos te esperando. Inclusive estou achando que você já está demorando muito já. Eu falei: não, aguenta um pouquinho que eu quero vir já com bastante para pôr em cima da mesa. Ele falou assim: pode vir que nós estamos esperando. Eu tenho convicção que Deus me disse. Por isso que eu invisto aqui, por isso que eu gasto aqui, porque eu sei que Deus não me plantou aqui em vão. Assim como eu tenho convicção que Deus plantou você em alguns lugares, não foi em vão, foi justamente para estabelecer um propósito. O problema é que a gente não tem convicção disso. O problema é que a gente não tem fé nisso. E a palavra fé é derivada da fidelidade. Então, se eu duvido, é porque não estou fidelizado àquilo que Ele me falou. Então, o que é fé? A Bíblia diz que é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Então, quem tem fé, fala daquilo que não enxerga, mas daquilo que crê. Por isso que o nosso campo de visão não pode ser na situação que está diante de nós, é naquilo que nós não vemos. O grande problema nosso é falar que tem fé quando o recurso está batendo a porta, quando você sabe que o salário vai cair na conta bancária, mas quando não tem, dizer que você tem fé é muito mais difícil. Romper com isso, romper com a palavra, romper com a situação que está diante de nós, romper com a situação que surgiu no nosso meio. Não, eu creio, Deus vai me abençoar, Deus vai me livrar. Mas eu disse para os irmãos aqui na última aula da escola da Bíblia, que todos os reis que nós vimos, Deus dando grandes revelações para eles, Deus sempre pediu uma coisa para eles: esta é a palavra, eu vou na peleja, eu pelejo por vocês, mas amanhã de manhã, saí ao encontro deles.
O grande problema nosso é receber a palavra que o Senhor vai fazer, mas ficar prostrado e atado. Não, o Senhor quer que eu reaja pela palavra. Deus está esperando uma reação minha, uma reação sua, diante daquilo que Ele falou. Deus falou para você que você vai ser um mega empresário nessa cidade, vai ter 5.000 empregados. Mas o que você está fazendo para responder essa palavra? Você está olhando as coisas como Ele deseja? Esse é o problema nosso. Colocar limites, colocar situações que possam impedir. Então o que Deus deseja? Que eu e você despedace aquilo que marca a fim das coisas, justamente para que eu e você possa ver o que é incomum, agindo pela fé. Eu não vejo, mas eu creio. Nós vemos muitos homens na Bíblia assim. Eu já preguei isso aqui. Por que aconteceu o milagre da transformação da água e do vinho? Sem contar para você o teor histórico agora, das talhas, eu quero contar para você a revelação espiritual do milagre. A mãe de Jesus disse: olha, faça tudo que Ele vos disser. Então os discípulos que ouviram a instrução do Senhor, os servos, receberam a seguinte palavra: pega as talhas e enche de água até em cima. Eles pegaram uma talha que poderia ser colocada até 120 litros de água. Eles tiveram que impor esforço, dedicação e obediência àquela palavra. Eles poderiam ter ido e ter pego metade de água, ou quando não ter dito: nós não vamos não, porque nós queremos curtir a festa. Mas pelo princípio da obediência, por estarem atentos à instrução, o milagre rompeu. O milagre rompeu por causa da obediência que lhes foi dada. O problema de muitos de nós é não ver coisas maiores acontecendo em nós por causa da desobediência nossa. Ou quando não, do nosso achismo, porque a gente tem essa mania, aprendeu um pouquinho e acha que o que aprendeu é o suficiente. Aí eu queria levar você a esse entendimento: quando e como rompemos limites? Como então que eu posso romper limites na minha vida, ou de áreas da minha vida? Eu separei a parte A desse versículo conhecidíssimo nosso, a gente fala dele muito aqui na igreja. O profeta Oséias disse: então, conheçamos, mas prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu já vi um milagre hoje, amanhã eu quero outro, amanhã eu quero viver uma coisa nova. O problema nosso é que muitos cristãos hoje, não aqui, diga amém, mas muitos que você conversa dizem assim: oh, mas Deus me abençoou tanto, oh, mas Deus fez tanto, oh, lá em 1911, lá em 1925, Deus fez, nossa, Deus se moveu, as nuvens do Senhor vieram, os relâmpagos vieram, eu ouvi os trovões. E hoje, muitos de nós começamos a viver por situações que vivemos no passado. Muitos de nós começamos a contar experiências para os outros do que nós vivemos alguns anos atrás, não do que nós estamos vivendo hoje. Mas por que muitos não estão vivendo mais hoje? Porque deixaram de prosseguir em conhecer o Senhor. O povo viu, o povo conheceu um Deus que tirou eles do Egito. Eles gemeram: não estamos aguentando mais isso aqui, Senhor, pode deixar, tirei vocês da lei. Mas quando eles tinham que prosseguir em conhecer o Senhor, eles disseram: Moisés, sobe você falar com ele, porque nós não queremos não. Eles não queriam relacionamento. E assim somos nós limitamos muitas vezes o que Deus tem a fazer. Quantos estão me entendendo? Assim como Deus não tem meia porção, assim como Deus não tem meia bênção, assim como Deus não tem meio milagre, assim como Deus não tem meia restauração, assim como Deus não tem meia transformação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você comprou uma cristaleira de 1845, na época de João Alves Cabral, antiga, babu. E aí agora você quer dar uma restaurada nela. Aí você vai chamar o Hélio, que é restaurador também de imóveis. Aí o Hélio começa a lixar lá a sua cristaleira. Vai dizer: quanto que essa aqui é cristaleira? Está lá lixando a sua cristaleira. Aí o Hélio chega hoje lá e lixa metade para tirar a pintura velha, para ficar a pintura nova. Aí o Hélio falou assim: eu vou voltar amanhã. E esse amanhã demora uns 5 meses. Aí você olha para aquela cristaleira, metade está lixada e metade não está. Metade começou uma obra e a outra metade está paralisada. E você não sabe quando é que o homem vai voltar a fazer, porque ele disse que ele voltava. Deus não trabalha dessa forma na nossa vida. Porque quando você olha para aquela cristaleira, você dá aquele sentimento de que: nossa, eu não sei nem por que eu comecei a fazer isso. Tudo que Deus começa em nós, Ele vai trabalhar e executar no seu princípio.
Então tudo que Deus prometeu para mim, para você, Ele vai executar. Mas o grande problema nosso é que nós que não permitimos que Ele termine aquilo que Ele começou, porque nós começamos a colocar limites em não querer conhecer, prosseguir em se relacionar com o Senhor. A profetisa Márcia tem falado muito isso com os ministros aqui da adoração. Todas as quartas-feiras eles estão ensaiando, e antes de ensaiar eles compartilham uma palavra, eles estudam a palavra, nós estamos meio que disciplinando todo mundo para ler Bíblia, porque, amados, se eu e você não lermos a Bíblia, nós vamos viver de quê? Se o seu carro anda com gasolina, álcool, diesel, sei lá com o quê, mas se isso é o combustível que faz ele andar, o que te faz andar na vida espiritual? A palavra é o alimento. Você precisa conhecer o teor que está liberado pelo Senhor, para que a revelação se cumpra, e o grafos estampe em nós, que é quando Ele põe impressão digital nele em nós, é aquela palavra que te marca, é aquela palavra que te direciona, é aquela palavra que te faz manter a cabeça erguida todos os dias, quando a situação adversa vem. O Senhor prometeu restauração da sua casa, da sua família por inteiro, mas quando a situação adversa vem na família, aquela palavra que foi grafada, impressa em você, é a que te levanta, é a palavra que diz para você: não, continua marchando, porque vai valer a pena, a promessa foi feita. É isso que nós precisamos saber, conhecer o que Deus fez, e o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e será o Deus de amanhã, se eu quiser. Se eu não quiser, Ele não vai ser. Porque quem deseja estar com Ele sou eu e você. Cotovela o seu irmão, acorda ele e fala: quem deseja estar com Ele é você. Moisés não, Adão, Adão, onde é que você está? Quem escolheu não estar com o Senhor foi o Adão, porque ele se interessou por alguma outra coisa. Eu sei que você não vai gostar de ouvir o que eu vou falar, eu não tenho nada com isso. O que tem roubado você, ou de você, do interesse de estar com Ele? Olha, meu espírito está inquieto aqui. Alguns de vocês, ou alguns de nós, ou todos nós, estamos precisando ter um quarto. Não, eu tenho lá em casa, mas gasta tempo nesse quarto, gasta tempo com Ele de novo. Alguns de nós estamos correndo atrás de tanta coisa, mas temos gastado pouco tempo com Ele. E esse aqui, esse momento aqui, esse que você está aqui na igreja, essas 2h20 que você fica aqui de domingo, não é gastar tempo com Ele, isso aqui é você dar tempo para Ele. Gastar tempo com Ele é aquilo que você faz em casa. Aqui, você vem publicamente dizer: Senhor, eu te cultuo, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Aqui, você está devolvendo para Ele o que Ele deu para você no quarto secreto da revelação. Aqui, você está dizendo para Ele assim: Senhor, tudo que o Senhor tem falado comigo, tudo que o Senhor tem me revelado, me direcionado, aqui eu estou dizendo: Senhor, receba a honra, receba a glória, junto com os meus irmãos, seguindo um princípio da palavra que é: congregai-vos. Mas o que tem roubado a gente? De conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando eu procuro conhecer o Senhor, eu adquiro 7 princípios importantes. Eu coloquei 7, porque foram 7 que o Senhor me deu. Talvez quando você for ler esse texto depois na sua casa, ele vai te dar 17, 27, 37, porque o Senhor trabalha com o nível de revelação segundo a forma de cada um. Mas estudando essa palavra que eu quero compartilhar com você, durante toda essa semana eu pude ver claramente como o Senhor faz e o que Ele pode fazer com aquele que deseja conhecer e prosseguir em conhecer. Tome nota se você puder. O primeiro deles é relacionamento. Quem busca em conhecer adquire relacionamento. Depois de você adquirir relacionamento, você cria temor. Depois de você criar temor, você conquista confiança. E depois intimidade, depois obediência, depois você desfruta do que é sobrenatural e colhe a honra. Repete comigo, por favor: relacionamento, temor, confiança, intimidade, obediência, sobrenatural e honra. Você pode ver que isso não pode virar uma frase, isso tem que ser princípios, tópicos, situações que eu vou viver em cada momento que eu terei com o Senhor. E essa semana eu fiquei emocionado,
em ler um texto que eu já li diversas vezes. Eu chorei por diversas vezes essa semana lendo esse texto. Um texto que você já deve ter lido ou ouvido pregações centenas de vezes nesse mesmo texto, mas eu fiquei olhando de ver o quanto Deus deseja se relacionar conosco. O texto que eu vou usar como base está em Gênesis 22. Eu vou usar alguns versículos aqui, mas eu separei ele por tópico. O versículo 1 e 2 demonstra o que é um relacionamento. O que é o nível de relacionamento, como você consegue desfrutar disso. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Interessante que Deus não está falando com Abrão, Deus está falando com o Abraão, com o pai de uma grande multidão, o pai das nações. Interessante que Deus já sabia quem era o Abraão, porque o Abraão, quando ouve o Senhor, ele sai da terra em que eles pararam. Eu já preguei isso aqui, já te expliquei, mas se você não estava aqui naquele culto, presta atenção rapidinho que eu vou te explicar. Quando o Senhor fala com Abraão e com o pai dele, eles estavam numa terra estranha, servindo a Deus da Mesopotâmia, e o Senhor diz para eles, sai e vai para Canaã. Mas quando eles chegam em Ur dos Caldeus, eles param ali. Diz a história que Ur dos Caldeus tinha um ouro 8 vezes mais valioso do que o ouro normal de Ofir que nós vemos hoje. Era uma terra muito poderosa, tanto é que depois que foram feitas várias escavações, encontraram túmulos de reis que reinaram naquela época, e os seus servos foram sepultados junto com eles vivos, porque eles diziam assim, é melhor morrer do lado do meu rei, com muito ouro, do que ficar aqui miserável. Era tanto poder que tinha lá, e eles pararam ali. O Senhor tinha dito para eles, vai para Canaã. Canaã, você sabe que é a terra de uma promessa. E eles pararam ali. Por isso que depois, quando o Senhor fala com ele de novo, ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostro. O Senhor não deu mais endereço, porque se desse endereço, pararia de novo. Então você vai agora no lugar que eu ordenar que você pare. Por isso que hoje o Senhor não disse para mim e para você, olha, caminha comigo porque eu vou voltar dia tal, porque se a gente souber que ele volta dia tal, a gente para onde está. Por isso nós temos que olhar para a morada celestial, para a eternidade com o rei, e caminhar. Ele diz, para você caminhar comigo, você tem que ser noiva, para viver comigo, você tem que ser adornada, preparada. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O Senhor não dá mais o número da casa, Ele só mostra a direção agora. Então o Senhor já sabia que Abraão tinha sido fiel, o Senhor já tinha visto que podia contar com Abraão, o Senhor tinha cumprido um propósito na vida dele, eu vou te dar um filho. O Senhor também viu que ele desobedeceu, que nasceu o Ismael, mas o Senhor honrou a ele, deu Isaque. Então quantos são pais e mães aqui, falam amém? Imagina o anseio desse homem de ter um filho das suas entranhas. Interessante que Deus promete multidão para 3 que são com o mesmo problema. Todos tinham problema de esterilidade, tanto Abraão quanto Isaque quanto Jacó, todos sofreram com esterilidade, e Deus prometeu multidão na vida deles. Deus não trabalha com o que é lógico. O Abraão teve problema com esterilidade, o Jacó teve problema com esterilidade, e o Isaque teve problema com esterilidade. Para quê? Para que eles não ficassem olhando para a situação, mas eles ficassem olhando para a promessa. Diga para o teu irmão, não olhe a situação, mas creia na promessa. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Mas aí o Senhor diz para ele numa certa hora, o Abraão, meu amigo, pega o seu filho, o Isaque, aquele que eu te dei, o Isaque, aquele que eu te prometi, que nessa época tinha 33 anos, porque o Isaque é uma figura profética de Jesus. O que é feito no alto do Moriá, aonde Jesus também foi crucificado, no monte Gólgota, que é o Moriá, é uma alusão para aquilo que iria acontecer com Cristo, é uma imagem profética. Então ali ele diz, olha, pega o que você tem de melhor, o seu filho, e dá ele para mim, oferece ele para mim em sacrifício. Aonde você encontra nesse texto? Aonde você encontra em toda a passagem que o Senhor menciona isso, uma murmuração do Abraão? Aonde que nós vemos um questionamento do Abraão?
Aonde que nós vemos uma carinha feia do Abraão? Aonde que nós vemos? Porque o Abraão estava relacionando com o Senhor, estava pronto para ouvir. Ali, você não vê, e nem nos demais versículos, o Abraão dizendo, mas não foi o seu filho que o Senhor me deu? Porque às vezes a gente é meio assim, Deus pede alguma coisa da gente, a gente fala assim, ô Senhor, mas isso aqui não dá. O relacionamento nos faz ouvir claramente a voz do Senhor, sem nenhuma dúvida. Por que nós temos hoje no meio do povo de Deus, não aqui, nem em Jaú não tem mais isso, mas em alguns lugares, nem em Piracicaba tem, nem por aí, em alguns lugares tem ainda, gente que fala assim, não, eu preciso confirmar 3 vezes. Pessoas que precisam ouvir confirmação 3 vezes do Senhor, é porque não relaciona com Ele, não sabe quando é Ele que fala. Quem precisa de confirmação é porque permite que a sua alma falhe ainda. O Abraão nos ensina isso. Porque o próximo passo do Abraão é esse, o temor. No versículo 3, então se levantou Abraão de manhã, de madrugada. Deixa eu dormir até mais tarde, deixa eu curtir o meu menino. Não, princípio, eu sei quem é o meu Senhor, e por temer aquilo que Ele fala, deixa eu agir logo. Albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele não foi arrumar um lugar, ele foi aonde Deus disse. Deus falou para ele, vai para o Moriá, vai para lá, é lá que nós vamos conversar, é lá que você vai fazer o que eu estou pedindo para você. Sim, Senhor, pode deixar, Senhor. Se é assim que o Senhor está dizendo, com temor, eu vou fazer. E ele diz mais ainda, ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. É lá o lugar que o Senhor vai se mover. Quantos de nós temos deixado o temor de lado e não temos agido do jeito que o Senhor tem nos instruído? Quantas vezes Deus já falou para você, para de falar isso, e você não parou? Quantas vezes Deus falou para você, para de pensar isso, você não parou? Quantas vezes Deus já falou para você, para de pensar isso, você não parou de pensar? Quantas vezes Deus já falou, para de agir desse jeito, você não parou? Quantas vezes o Senhor já não falou assim, para de frequentar esse lugar, você não parou? Para de comer esse negócio, você não parou? Para de beber esse negócio, você não parou? Isso é falta de temor. E não tem temor quem não tem relacionamento. E o temor não pode ser medo. O temor precisa ser visto como o desejo de cumprir o que Ele falou. Quantos têm o Senhor como o Senhor da sua vida? Diga amém. Apóstolo, você não falou que hoje você ia pregar para a gente romper limites pela fé? Aqui, esses são os princípios para romper. O problema de muitos é que eles querem chegar na igreja e quer que tudo seja transformado sem ele investir nenhum tempo sequer. Gozado que investe tempo em tudo da vida, menos para as coisas de Deus. Quantos estão comigo? Está compreendendo? Próximo passo, confiança. Mesmo texto, versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ó, fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Ô irmãos, está em azulzinho lá, se você tiver com a vista boa que nem a minha, você enxerga lá e diz, ó, que está em azulzinho lá. E havendo adorado, tornaremos a voz. Ele não usou uma conjugação verbal no singular só para ele, eu voltarei aqui. Tornaremos a vocês. O Senhor não disse para ele pegar um menino e ir lá, levar o menino como sacrifício? E agora ele fala para os moços, ele fica aqui, vocês segura o jumento aí, cuida, porque nós vamos ali adorar, nós vamos ali dizer o que ele é, e já já a gente volta. E às vezes uma situação adversa surge na nossa vida, a gente se apavora, ai meu Deus do céu, cadê a confiança nele? Você acha que Deus criou você, tirou você, nós, do charco de lodo que nós vivíamos para humilhação? Você acha que Deus tirou a gente de onde a gente estava, padecendo, para derrota e vergonha? Sim ou não? Deus nos tirou daquele lugar para sermos filhos dele, imagem e semelhança, e vivemos com honra. Mas para que possa viver isso, eu e você vamos querer viver isso. Nós precisamos olhar para ele sabendo que ele vai fazer isso. O Abraão tinha confiança plena em quem era o Senhor. Não, eu vou ali, mas a gente já volta já.
E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Irmãos, a boca do Abraão não falou o que o coração estava sentindo. Felipe, vem aqui, filho, corre aqui. Imagina que Deus falasse isso para mim. Paulo, pega o Vitor, o filho que eu te dei, e vai ali no Monte do Querosene, indo para Araraquara, faz um altar para mim ali, e leva o Vitor como holocausto, mata ele lá para mim. Irmãos, eu ando com ele há 13 anos, eu conheço cada noite que ele acordou, eu conheço cada inalação que eu fiz nele, eu conheço cada gemida dele, eu conheço cada grito dele. Pai, eu conheço cada um. Eu sei quando ele está bom, eu sei quando ele não está, eu sei quando ele está feliz, eu sei quando ele não está, eu sei quando ele está vivendo situações de aflição, eu sei, porque eu sou pai dele. O Abraão precisou catar na mão do filho, e o Senhor disse assim: eu quero que você me mate, Abraão. O Abraão acordou de manhã, catou tudo, pegou no menino, 33 anos, 20 anos mais velho que esse aqui, moço, homem formado, pega a lenha aí, filho, vamos embora. Na cinta do Abraão estava o cutelo que ia matar o menino, irmão. Imagina esse homem, catado na mão do menino, olhando para ele, o menino conversando com ele, tantas coisas, contando história, passarinho que matou, ovelha que matou, que sangrou, que ofereceu como sacrifício, o pai olhando para ele, dizendo assim: meu Deus, é a última caminhada que eu faço com ele. O Abraão olhou para a situação e disse: nós vamos ali adorar, e a gente volta já, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu vou te perguntar, fica aqui, você sabe em quem você crê? Você sabe o que ele pode fazer? Ou você acha que ele tem que fazer tudo do jeito que você quer? Porque para Abraão era legal. Abraão, acorda lá, vai lá dar um abraço no seu filho, libera uma palavra de bênção para ele. Era o prático para Abraão. Eu quero ver se o Abraão tem os olhos em mim ou nas coisas. E eu ouso dizer isso pela direção do Espírito. Alguns de vocês estão nesse período. Deus está te provando para saber se você está nele ou nas coisas. Deus quer saber se você anda com ele por causa do que ele te dá, ou por aquilo que ele é na sua vida. O Abraão não quis nem saber. E você pode ver que o Abraão não acordou de manhã e foi lá e falou assim: Sara, é o seguinte, Deus falou para mim matar o Will. Mandou matar. Ele não compartilhou com ninguém o que Deus falou, só com ele. Ele não chegou em ninguém. Segura, porque agora vai vir um cajado. Fala para o teu irmão, vai vir uma cajadada no céu agora. Fala para ele. Ele não chegou nos seus servos, que eram menores, nanicos espirituais, gente que não andava com Deus, e falou assim: você não sabe uma coisa, pega o jumento lá que eu vou ter que matar o menino. O Senhor falou comigo. Ele não foi falar para ninguém, que não tinha nada para oferecer para ele. E você que abre sua vida para quem não sabe te aconselhar em nada, a vida da pessoa não é nenhum exemplo para você, e você compartilha coisa que Deus falou contigo. Fecha essa boca. É você e ele. É só você e ele. Aqui, irmãos, é uma confiança de um homem que sabia quem Deus era. Eu não sei se o Isaac sabe quem é Deus, mas eu sei quem Deus é. Ele não contou nem para o Isaac: acorda aí, menino, viu? Acorda que vou te matar. Ele não podia falar isso para o Isaac, porque o Isaac não estava no mesmo nível de romper limites como ele estava. Você precisa entender o que Deus queria falar para Abraão no final desse texto que nós vamos estudar. O porquê que Deus permitiu que ele passasse por isso, e porquê que Deus permite que você passe por algumas coisas. Eu te pergunto, você confia em Deus? Mesmo se ele pedir o seu filho? Outro dia, eu conversava com um irmão, e esse irmão contou assim para mim: apóstolo, você sabe o que eu estou falando? Outro dia veio um cara meio criticar você para mim. E você sabe o que eu falei para ele? Eu falei: não sei. Eu falei assim: deixa eu falar uma coisa para você, vem cá.
Se você trabalhasse numa empresa registrada, carteira assinada, você ganhasse tantos R$1.000 por mês, e o Senhor dissesse para você, agora você abandona tudo isso aqui, você vai viver de milagre, vai guiar um povo ingrato que vai só falar de mal de você, você faria? O cara falou assim, não, então não fala mal dele. Olha que defesa que o cara fez de mim. O que o cara falou para o cara que foi me criticar. Viu, se você tivesse salário, e Deus falasse para você, sai daí, entrega tudo isso aí, vai viver agora de milagre, e vai guiar um povo que vai murmurar contra você. Você teria coragem? Não teria, o cara disse. Ele falou assim, então se você não teria coragem, não fale mal dele. Deus quer dar experiências que ninguém pode suportar, só você. Consola o seu irmão, você está vivendo coisas que só você pode suportar, conta isso para ele. Senta aqui um pouquinho. Vou precisar de você mais um pouco. Isso. Quantos comigo? Vou perguntar se você confia de novo em Deus ou não. Obrigado pela meia dúzia de amém. Você confia em Deus ou não? Amém. Ah, mas você pegou baixo agora, apóstolo. Pegou baixo o que? É Bíblia. Próximo passo. Próximo princípio. Intimidade. Então falou Isaac a Abraão, seu pai. E disse, pai, olha para mim, vou fazer uma cena aqui para você entender. O Isaac começou a ver um negócio meio esquisito. O Isaac falou assim, peraí, os caras estavam vindo junto, agora os caras ficam no pé do monte. O jumento também vinha, o jumento também ficou. Agora está subindo eu e o pai. A lenha está aqui, o fogo também. O cutelo está na cinta dele, mas cadê cadê o bicho? Tem alguma coisa errada. Um menino que não era mais menino, que era um moço forte, robusto, cabelo cheio de babosa. E aí, não é forte, o pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, aí, a intimidade que o homem tinha com o Senhor, olha o que ele fala. Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha a boca do homem. Filho, não sei onde está não, mas pode ficar tranquilo que o Senhor já vai providenciar para Ele mesmo o holocausto. Sabe por quê, filho? Porque a bênção não é para nós, a honra é para Ele mesmo. Sabe por que Deus não rompe muita coisa na nossa vida? Porque a gente quer honra para nós. E a honra é para Ele. O louvor é para Ele. A gente precisa entender isso. Tudo que Deus vai fazer, trazendo honra para a sua vida, é para que a minha boca e a sua diga, para ti, Senhor. É para o Senhor isso. Se o Senhor fez, é para que o Senhor mesmo seja exaltado. Mas a gente fala o quê? Eu sabia, Deus ia me honrar. Eu sabia, Deus ia me exaltar. Não, o Senhor é honrado, o Senhor é exaltado, porque Ele está acima de todo principado e potestade, irmão. Conte comigo. E o que a nossa boca fala? Quando a situação arrocha. Senta de novo. Olha para mim. Eu prego aqui na igreja de manhã, e eu vejo como flui de manhã. E às vezes eu prego em outra igreja de noite, e eu vejo como não flui de noite. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça está preocupada com o trabalho de amanhã. A nossa cabeça está preocupada com os afazeres de amanhã. Então aquilo que nós deveríamos dar como primazia para o Senhor, nós não damos. Nós limitamos. Então tudo que Deus deseja é que nada que possa estar acontecendo à sua volta impeça o poderio, a grandeza, a onisciência, a onipotência dEle em mim e em você. O que o Abraão testifica é, olha, não importa, filho, aonde está, eu sei que o nosso Deus, que é o Deus provedor, vai prover, porque é para Ele mesmo a honra. O holocausto não é para nós, o holocausto é para Ele. A vitória não é para nós, a vitória é para Ele. A honra não é para nós, a honra é para Ele. E eu e você, o que falamos? E eu vou falar para você porque eu chorei diversas vezes lendo esse texto essa semana. E eu fiquei a semana inteira lendo esse texto me perguntando, Senhor, é isso que eu tenho que pregar? E o Senhor me disse, caminha aqui, porque ninguém rompe limites sem esses princípios. Ninguém consegue viver por fé se não tiver esse princípio. Mas se fosse você e eu, nessa situação, o que você faria?
Quando você está indo no banco, irmão, irmã, fala aleluia. Vai lá resolver aquele negócio, aquele cartão, resolver aquelas duplicatas. Você já chega lá, ai meu Deus do céu, é hoje, é papo, não, você não vai, nem desconto vai dar, não vai ter, eu sei, já estou sentindo já. A boca está falando a situação. O Abraão não falou a situação, o Abraão falou o que ele sabia que Deus podia fazer. Você vai levar um currículo na empresa que você quer trabalhar. Vou levar para ser mais um. E eu sei que já vai para o 6º arquivo. Sabe o que é 6º arquivo? Lixo. E já sei que vai para lá. Mas eu vou para lá. Não, Senhor, eu sei que não importa o que estão dizendo, se tem crise ou não, mas eu sei que a porta já está aberta, porque o Senhor é que provê todas as coisas. Mas a nossa boca não fala isso, a nossa boca fala a minha aqui dentro. Quando está subindo um monte, não fala. Porque está cansado de subir um monte. Porque está cansado de subir o monte e olhar que ali está chegando o limite do monte. O Abraão estava subindo o monte, daqui a pouco eu tenho que sacrificar. Deus proverá. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu vejo um monte de gente. Eu aconselhei um pastor esses dias, ele me pediu aconselhamento. Ele preciso abrir minha vida para o Senhor. Eu estou a ponto de voltar atrás. Eu estou a ponto de voltar a trabalhar. Eu não estou mais suportando. E eu precisei olhar para ele. E eu precisei tacar nas minhas mãos, nas mãos dele. E falar, não, você não vai levantar. Porque o Deus que chamou você, o Deus que comissionou você, não é mentiroso. Não é um Deus que volta atrás. E o que eu vejo de gente hoje retrocedendo, gente voltando atrás, gente não acreditando no que Deus falou. Porque está muito disposto a ver as circunstâncias, romper limites, romper aquilo que está fazendo você parar. Às vezes é físico mesmo, é cansaço, é opressão, é pressão. Tem que romper com isso. Você é muito maior do que essa situação, em nome de Jesus. Mas para isso, nós precisamos ter isso, intimidade com o Pai, sabendo quem Ele é. Eu descanso, porque eu sei quem Ele é. Você pode dizer isso? Eu descanso, porque eu sei quem Ele é. Você pode fechar os seus olhos e dizer isso? Eu descanso, porque eu sei quem Ele é. Mas não é descansar naquela caixa de remédio que você tem na sua casa, não é naquela. Não é assim que o Senhor quer que você descanse. O que é dúvida? Não estar certo. E quando você abre a boca, você fala assim, eu acho que Deus falou, a sua boca está dizendo assim, eu não tenho certeza que foi Ele. Porque acho não sei se estou certo. Ou Deus falou, ou Deus não falou. Ou Deus é, ou Deus não é. Quantos comigo? Próximo passo. Fica aí o Isaac. Obediência. Ei, irmãos, isso aqui é para pegar a gente lá dentro assim, ó, e macetar a gente. Vamos ver se a gente se enquadra no homem que nos ensina a romper limites, ao Abraão, no versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. O Abraão não catou umas pedras, irmão. O Abraão não Deus me entende, porque eu estou assim. Deus não tem nada de Deus entender, não. Edificou ali um altar. E pôs em ordem a lenha. Tá bom, senhor? Mandou matar o menino? Então tá bom. As pedras estão aí, a lenha está aí também. Não. Precisou gastar tempo. Deus falou, não, eu preciso observar. Na verdade, Abraão, eu não preciso observar, eu preciso que você se veja me obedecendo. Cata as pedras, lenha, 33 anos o menino, para o menino caber em cima. Não foi um altarzinho de 5 pedras, meu irmão. Também não foi uma lenha para 5 pedrinhas também não, viu, irmão? Gastou tempo fazendo a base. Pega, faz a base do jeito que tinha o princípio de oferecer sacrifício para o Senhor. E ali a boca dele ainda ficou com a boca fechada. De nada adianta você fazer alguma coisa achando que você está obedecendo o Senhor, murmurando. Tá bom, Senhor? Estou fazendo aí, mas vê se faz alguma coisa. Deus não está recebendo nada do que você está fazendo, se for desse jeito. Aproveita, incomoda esse irmão que está assustado do seu lado e fala assim para ele, Deus não se alegre com a sua murmuração. Se for fazer murmurar, é melhor não fazer.
Porque você já morou em casa que só tem gente que resmunga? Pega lá, tá louco, todo eu. Deus me livre. Agora vai fazer essa coisa para Deus? Para Deus? Não, porque Deus me entende. Deus não te entende, não. Deus quer de você a sua obediência. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar. Agora eu queria fazer uma pergunta: tem filho aqui? Tem algum filho aqui? Meu Deus, que obediência esse filho me mostra. Ali o Abraão revela: filho, esse altar aqui é para que eu ofereça sacrifício a você. Vem cá, filho. Tinha que amarrar as mãos do animal. Eita aqui, filho. O Isaac, irmão, era moço, 33 anos, o Abraão já estava meio velhinho já. Meio cansado, boca murcha. Ele podia ter dado um pontapé no velho e descer morro abaixo. O quê? Vai lascar-se o quê? Vai nada, eu não vou morrer aí não, negão. Vou vazar daqui. É sacrifício, pai? Fica duro. Fica duro, irmão. Fica duro, irmão. Travou os pés, travou as mãos, meteu a mão na cintura, catou o cutelo. Não te choca isso? Não é um bicho, seu filho? Um filho que você esperou 25 anos para a promessa cumprir. Aí você tem que agora levantar o cutelo para matar? Se fosse você faria, você já teria resmungado um monte. Ou senão você tinha pegado alguém no lugar para matar. Senhor, o Isaac não, vou dar o ditinho. Vou pegar um servo mesmo aqui. Não, ele não pediu o ditinho, ele pediu o Isaac. Escuta aqui. Talvez alguns de vocês não viram um rompimento de Deus em alguma área da sua vida porque você não deu o Isaac ainda lá no altar. Porque o Senhor ainda não viu que você se desproveu, se dispôs do Isaac. Enquanto Deus não vê que você se desapegou do Isaac, Deus não pode romper. Fala para o teu irmão: solta o Isaac hoje, irmão. Obediência. Só obedece quem conhece. Aí, por causa de tudo isso que você já viu comigo, ele viu que era sobrenatural. Ou seja, o que a boca dele testificou na caminhada, ele desatou algo inimaginável. Não um, mas dois. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, imagino que não foi esse estrondo. E ele disse: eis-me aqui. O Abraão não falou: tá louco, hein? Até que enfim, hein? O Abraão era servo, irmão. Ele disse: eis-me aqui. Quem fala eis-me aqui estou pronto para o que for preciso. Quem tem coragem de dizer hoje: eis-me aqui? Você pode dizer eis-me aqui ou não? Você está pronto para tudo que for preciso? Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus. Agora eu sei que nada te prende. Agora eu sei que eu posso cumprir em você tudo que eu desejo. Agora eu sei que eu posso projetar você. Eu sei que eu posso estampar o seu nome de uma forma, Abraão, que lá em 2016, na Pereira de Toledo 54, vão estar dizendo que nós servimos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque você não negou o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus 2 chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 2 chifres, porque simboliza a morte e a ressurreição. O cordeiro que estava em cima do monte Moriá é o mesmo cordeiro que depois apareceu em Jerusalém como sendo o Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. O Senhor disse: não, pode deixar que o meu cordeiro, ele vai ser sacrificado por causa de vocês.
E a gente às vezes coloca o nosso medo, o nosso pânico, nossos traumas na frente da obediência. E aí não contempla o sobrenatural. Quantos comigo? Fala sobrenatural. E para terminar, diga aleluia. Está escrito lá em cima, irmão. Olha o que Deus fez por causa de tudo isso. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, eu não volto atrás do que eu digo. Olha o Senhor dizendo: por causa de mim mesmo estou jurando, por causa do meu nome eu juro, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, de uma forma que você não pode imaginar. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Quando você sai para fora da sua casa hoje, nas noites que o céu está cheio de estrelas, você levanta a cabeça para cima, é o que o Senhor disse para Abraão. Você vai ser conhecido assim. E quando a NASA descobre uma constelação nova, ainda consegue descobrir estrelas novas, é a promessa de Deus para Abraão. Abraão, o que eu vou fazer com você está escondido ainda, o que eu vou fazer com você está oculto ainda, mas eu estou jurando por mim. Meu Deus, porque ele quis romper limite. O que mais? E como a areia que está na praia do mar. Sabe quando você vai para sua casa de praia? Fala amém. Você pega aqueles montes de areia na mão, assim você fala: oh, Deus que fez. É a promessa de Abraão. Abraão, seu povo vai ser maior que a areia. Meu Deus do céu. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Seus inimigos se levantam, mas eles vão tomar frente ali, vão entrar e vão saquear aquele lugar. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu acho que eu vou parar de falar agora. Você só vai pensar. Vou contar até 3, você fala aquela frase lá, não sei o que está escrito lá. 1, 2, 3. Pergunta para esse crente cheiroso do seu lado. Não, fala com violência, fala para ele, até onde você quer chegar na sua vida cristã, irmão? Se você não quer chegar a lugar nenhum, não incomoda quem quer. Se você não quiser chegar a lugar nenhum, deixa quem quer que vá. Mas não fica sendo abissalão na vida dos outros. Porque eu quero. Você quer? Romper limite. Padrãozinho religioso. Ai, deixa eu ir na igreja, domingo de manhã, deixa eu dar minhas 2 horas santas ao Senhor. Podridão, mediocridade nossa, dá 2 horas depois... Abraão fez tudo isso, ele viveu tudo isso, porque ele sabia quem Deus era. Tem alguns aí que querem ter experiência como Abraão? Fiquemos em pé, vem Isaac, o Senhor já trouxe o nosso cordeiro, aleluia. Você fez esse cenário todo para nos emocionar? Deus me livre. Não adianta nada o homem te emocionar e a palavra não te convencer. Quem te convence é a palavra. Quantos hoje querem romper? Quantos hoje querem romper? Vamos orar? Eu queria convidar pessoas para vir aqui no altar hoje entregar os seus medos, suas dúvidas, suas inseguranças, suas incertezas, enfim, tudo que impede você de se dar totalmente a Ele. Você vem aqui, se quiser ficar de pé, você fica, se quiser ajoelhar, você ajoelha, mas você vai falar para Ele: Pai, hoje eu vou para o altar, símbolo da cruz, símbolo do sacrifício, eu vou depositar lá isso, que durante a palavra o Senhor ministrou em mim, que me impede de desatar, de romper limites pela fé. Se isso servir para você,
É os passos que você tem que dar, que ninguém pode dar para você, é você quem dá. Saia rapidamente para que a gente possa orar juntos e a gente possa ceiar.